Ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada. Tanto homens, mulheres, velhos, bois, ovelhas, jumentos e etc. Quero nesta noite falar sobre esse personagem tão brilhante na Bíblia Sagrada, que é a história de Josué. Josué, ele foi um grande companheiro de Moisés durante a vida de Moisés, durante toda a trajetória pelo deserto, saída do Egito e caminho para a terra prometida, terra de Jericó. A história de Josué, ela está entrelaçada com a história de Moisés. A história de Josué é tão importante, é tão maravilhosa a história de Josué, porque quem conversa sobre Josué com Moisés é Deus. É de praxe numa linha transitória, numa linha de sucessão, o líder querer deixar o seu sucessor e apresentar para o presidente o sucessor, para o superior o seu sucessor. Mas aqui o próprio Deus vai falar com Moisés. E Deus fala com Moisés: Moisés, sua missão terminou, chegou a sua hora e Josué vai assumir o seu lugar. Assim como eu fui contigo, eu serei com ele. Eu vou estar com Josué. Foi o próprio Deus que escolheu Josué para estar à frente do povo na ausência agora de Moisés. Moisés morre, Josué assume. E Josué assume assim meio relutante, porque o desafio era muito grande, a barreira era grande. Cuidar de 3 milhões de pessoas, levar até uma terra que Deus mostraria. E Deus faz o quê? Deus promete para Josué: eu serei contigo, eu estarei com você. Deus fala com Josué: Josué, você não vai estar só. Não temas, não pasme, não te espante. Não, Josué, eu, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E assim começou a trajetória de Josué. Josué assume a liderança de Israel. Moisés morre e Josué assume a liderança. E agora dá continuidade, dá prosseguimento à trajetória do povo de Israel até a terra prometida. Josué é vitorioso porque Deus abriu o Mar Vermelho para Moisés e Deus abriu o Rio Jordão para Josué. Josué atravessou o Rio Jordão da mesma maneira que Moisés atravessou o Mar Vermelho. Quando Josué chega à cidade, em volta da cidade, eles avistam que aquela cidade de fato era a terra que Deus havia prometido. Havia alguns desafios, havia algumas situações a serem superadas, e entre elas eram as muralhas. Segundo os pensadores, alguns afirmam que as muralhas tinham 6 metros de altura, outros chegam a dizer que as muralhas tinham 9 metros de altura, alguns chegam a dizer que eram 3 metros de largura os muros, outros falam que eram 6 metros de largura, uns dizem que eram 2 muros, um por dentro, outro por fora, que protegia a cidade. Então, que dava para passar 2 carros de guerra por cima dos muros de Jericó. E assim, esse monte de informação a respeito dos muros de Jericó. Os muros eram um problema para Israel. Israel, o povo de Deus que tinha que tomar posse daquela cidade, era um problema. Só que tinha outros problemas. Tinha os habitantes da cidade, os exércitos da cidade, as portas estavam fechadas, haviam gigantes que moravam dentro da cidade, e o povo de Deus ia ter que encarar, ia ter que enfrentar essa situação. E agora, diante dos muros de Jericó, o capítulo 6 do livro de Josué, eu particularmente considero o ponto central da história de Josué. Tudo se define ali. Tudo é o centro ali, a questão toda está em volta deste momento, está em volta dessa situação. O povo teria continuidade a partir desse momento, e agora eles estão diante de alguns obstáculos, um deles, as muralhas.
O que fazer? Como reagir? Como se comportar? Como decidir? Como derrubar as muralhas? Josué estava com esses questionamentos. Josué estava com essa situação. E nesse capítulo 6 do livro de Josué, é tão importante, é tão maravilhoso, que esse capítulo 6 nos dá todas as informações. Como foi com Josué para também ser conosco. Como agiu com Josué para também agir conosco. Para que assim nós venhamos agir e Deus venha realizar a vitória diante das muralhas da nossa vida. Assim como Josué estava diante daquelas muralhas, nós estamos todos os dias diante das muralhas da nossa vida. Assim como Josué tinha que enfrentar aquele desafio, que eram as muralhas de Jericó, nós também temos os nossos desafios de enfrentar as muralhas de Jericó. E eu quero trazer para vocês aqui alguns conselhos que vai te ajudar a derrubar as suas muralhas. Algumas orientações que vai te ajudar a derrubar as muralhas da sua vida, para que você venha se superar diante das muralhas. A primeira coisa que vejo, o primeiro conselho que dou, a primeira orientação que eu encontro no texto do capítulo 6, que foi com Josué, que será conosco, que nos dará vitória diante das muralhas, é ouvir a voz de Deus. Escreva aí, por favor. Primeira atitude, primeira coisa, ouvir a voz de Deus. Você que está no Facebook, você que está no Instagram, a primeira coisa a ser feita para você conseguir derrubar as muralhas é ouvir a voz de Deus. No versículo 2 diz assim: então disse o Senhor a Josué. O Senhor disse a Josué. Então, Josué, para derrubar o muro, a primeira coisa que ele teve que fazer é parar para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes queremos derrubar as muralhas com o peito. Queremos derrubar as muralhas com o nosso braço forte. Queremos derrubar as muralhas da nossa maneira. E as muralhas, elas só vão cair diante de nós nos rendermos para ouvir a voz de Deus. Se você não parar para ouvir a voz de Deus, as muralhas não cairão. Se você não esperar Deus falar, as muralhas não cairão. O primeiro segredo para derrubar as muralhas é ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus. Siga essa orientação nessa noite. Siga esta palavra nesta noite. Deus quer que as muralhas caiam. Você precisa que as muralhas caiam na sua vida, mas você não tem parado para ouvir a voz de Deus. Você tem se ocupado com tantas coisas. Você tem se dedicado a tantas coisas. Você tem buscado tantas coisas. E a única coisa que você não tem feito ainda é parado para ouvir Deus falar. Oh, irmão, aleluia. Como as pessoas se perdem por não ouvir Deus falar, por agir antes de Deus falar, por tomar rumos na sua vida antes de Deus falar, por se comportar sem Deus falar. Então, se você quer que as muralhas caiam na sua vida, na sua família, do seu casamento, na sua vida espiritual, no seu ministério, você precisa parar para ouvir a voz de Deus. O muro está lá, o que eu vou fazer? Vou pegar um porrete, vou derrubar esse muro, vou soltar uma bomba atômica, vou destruir esse muro. Não é assim que você vai derrubar. Esses muros não são muros terrenos, esses muros não representam muros materiais, são muros espirituais que nos impedem a prosseguir, que nos impedem de chegar à nossa vitória. E como eu fazer, pastor, para esses muros cair? Ouvir a voz de Deus. Josué poderia ter feito reunião. Josué poderia ter buscado informação com seus componentes do exército. Josué poderia ter buscado muitas... Mas não, Josué parou para ouvir a voz de Deus. Aprendamos com Josué hoje. Temos muralhas nas nossas vidas. Temos percalços diante de nós. Mas sem nós
ouvirmos a direção de Deus, como é que Deus quer que façamos, nós não vamos ver as muralhas serem destruídas na nossa vida. A segunda coisa está no versículo 3. Você está com a Bíblia aberta aí, acompanhe comigo. No versículo 3 está dizendo assim: vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Observe uma outra aula que está nos dando esse texto. Uma outra informação que esse texto está nos dando. Se nós queremos derrubar as muralhas, se nós queremos que as muralhas caiam por terra, a segunda coisa que precisamos fazer é ter uma estratégia de Deus. Não pode ser uma estratégia humana. Você não pode ouvir a voz de Deus e ter uma estratégia humana para derrubar as muralhas. A estratégia tem que ser de Deus. Observe nesse versículo 3 que quem dá a estratégia de como fazer é Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus e você precisa seguir a direção de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus e você também precisa seguir as estratégias de Deus. O que Deus fala? Deus fala: rodeareis a cidade 7 dias, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Observe uma coisa que eu quero te chamar a atenção aqui. Nem sempre Deus vai trabalhar na lógica sua. Nem sempre Deus vai agir da maneira que você pensa que Deus vai agir. Nem sempre Deus vai fazer da maneira que você pensa. Deus vai te levar por caminhos que você vai falar: não pode, não é possível. Imagina comigo hoje, senhores, eu raciocinando no texto, 3 milhões de pessoas rodeando a cidade um dia. Ali estava criança, ali estavam velhos, ali estavam adultos, ali se tivesse aleijado, não tinha essa: eu não vou não porque eu não quero ir, eu não quero fazer não porque minha mãe não está em condição. Não tinha isso. Todo o povo tinha que obedecer à estratégia de Deus. E nem sempre Deus vai agir da maneira que você pensa. Nem sempre Deus vai te orientar da maneira que você gostaria. Nem sempre as coisas vão ser simples da forma que... Porque Deus coloca uma situação fantástica. Deus manda rodear. O que é rodear a cidade? Vai resolver derrubar um muro. Mas só Deus sabia. Um pensador bíblico, pensamento dele, conjectura, ele disse assim que 3 milhões de pessoas andando em volta do muro durante 7 dias, no último dia 7 vezes, 13 voltas em volta do muro. 13 voltas em volta do muro. Diz que as batidas dos pés do povo em volta do muro, sem perceber, ia afofando a terra, deslocando. Pensamento dos outros, né? Eu estou de informação que eu aprendi, de tanto andar em volta do muro, bater nos pés. 3 milhões de pessoas foi soltando as laterais do muro, foi mexendo na estrutura dos muros. Só Deus sabe como fazer as coisas. Só Deus sabe. Então a estratégia não pode ser do homem. A estratégia ela tem que ser de Deus. Terceira lição que eu aprendo nesse texto. Terceira lição. Capítulo 6, versículo 3. Ainda, pastor, ainda. Versículo 3 diz assim: então disse, vós todos os homens. Observe a expressão, todos os homens. Está falando aqui que tinha que haver unidade de propósito. Não adiantava uns dizer eu vou e os outros dizer eu não vou. O que ia fazer a diferença não era a ida de poucos. O que ia fazer a diferença, se o pensador que foi lá, que pesquisou, que achou, que bateu os pés em volta e faria que os muros se desestruturariam, então precisaria da presença de todos. Todos tinham que ir. Tem que ser toda a família, tem que ser toda a igreja, tem que ser todo o povo, tem que estar todos unidos no mesmo propósito. Unidade de propósito. Terceira lição que eu aprendo nesse texto. Deus não trabalha onde há divisão, onde há separação. Deus trabalha onde há unidade de propósito. Deus ele não fala, não dá direção para poucos, Deus dá direção para todos.
Se Deus quer abençoar a tua família, Ele não vai separar você para te abençoar. Não, Ele vai abençoar você através da sua família, vai abençoar a sua família através de você. Não haverá distinção nem separação. Unidade de propósito. Quarta lição que eu aprendo nesse texto. Versículo de número 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e os 7 sacerdotes levem as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Outra lição que eu aprendo aqui. Quarta lição que eu aprendo nesse texto. Tem que haver a obediência a uma liderança. Se Deus escolheu Josué para dirigir o povo, não adianta você querer achar que Deus vai dirigir você sozinho. Se você tem um pastor, você tem que seguir a direção que Deus dá ao seu pastor. Se você é um chefe de família e você está dentro do contexto de família que tem um chefe que é dirigido por Deus, você tem que deixar aquele chefe de família dirigido por Deus dirigir as coisas. Tem que haver um reconhecimento de autoridade. Existe alguém que tem autoridade sobre você. Eu louvo a Deus pela minha vida, porque eu tenho uma autoridade sobre mim, pastor Amarildo. O pastor Amarildo tem uma autoridade sobre ele, bispo Manuel Ferreira, bispo primaz Manuel Ferreira. E assim vai uma linha de autoridade. Os meus dirigentes estão debaixo da minha autoridade. E eles estão dirigindo a igreja do Senhor. E assim a obra de Deus vai ser feita. Deus sempre levantará alguém para liderar o povo. E você tem que entender que você tem que estar debaixo de uma autoridade. Reconhecer a autoridade. Se você não reconhecer a autoridade de Deus na sua vida, de que alguém Deus colocou na sua vida para te dirigir as coisas espirituais, as muralhas permanecerão exatamente no lugar em que elas estão. Se você não tem um pastor, uma liderança espiritual que venha te dar direção espiritual, então fique sabendo de uma coisa: você continuará com os muros naquele lugar. Porque você precisa de uma liderança espiritual para direcionar a sua vida. O homem precisa de um médico. Precisamos de um prefeito. Precisamos de um governador. Precisamos de um presidente. Você precisa de um psicólogo. Outros precisam. Cada um precisa. Você precisa de um professor. Você precisa disso, precisa daquilo. Mas também você precisa de um pastor. Você precisa de uma liderança espiritual na sua vida. Você precisa de alguém que esteja com autoridade espiritual sobre você. Se não tivesse Josué aqui, como esse povo iria fazer? Como é que iria ter direção de Deus? Como é que teria estratégia de Deus? Como que iria unir esse povo para lutar, para tomar posse da terra prometida? Tem muita gente hoje, no tempo que nós estamos vivendo, está dizendo assim: não, Deus fala comigo diretamente, eu sou dirigido por mim mesmo, Deus está na minha vida também, fala comigo. Foi o mesmo problema de Coré, Datã e Abirão. O mesmo comportamento deles. Eles disseram: nós também somos homens de Deus, nós não precisamos de ninguém para dirigir nossa vida, não, nós mesmo dirigimos sozinhos. Ao contrário, Deus sempre vai usar alguém para ser o líder que vai te direcionar a um porto seguro. Então você precisa reconhecer a autoridade desse líder. Você precisa reconhecer a autoridade desse pastor, se você quiser a vitória de Deus e as muralhas caindo por terra na sua vida. Quinto, versículo 8, aqui na parte do meio do versículo diz assim: passaram a tocar as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Precisa haver adoração, precisa haver culto, precisa haver glorificação. Não se derruba muralha sem culto, sem adoração, sem glorificação a Deus. Deus orienta na estratégia que eles tinham que louvar durante o percurso, que eles tinham que tocar as trombetas. Tem que haver culto, tem que haver adoração. A Bíblia diz, eu já ensinei na igreja, que Deus julga 3 coisas no homem: pensamento, intenção e vontade. Se nossos pensamentos não estiverem voltados para adorar a Deus, se as nossas intenções não estiverem voltadas para adorar ao Senhor, se os nossos sentimentos não estiverem voltados para adorar ao Senhor, automaticamente não há culto. Romanos capítulo 12, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o culto racional. Nós temos que glorificar a Deus. Mas tem uma muralha, pastor. Então louve diante da muralha. Adore diante da muralha. Engrandeça ao Senhor diante da muralha. Mas dentro dos muros, pastor, tem gigantes. Muito bem, louve, porque quem está no controle é o Senhor, quem está à frente é o Senhor, quem cuida de tudo é o Senhor, quem está fazendo as coisas é o Senhor, não é o homem, é Deus falando, é Deus direcionando. Receba essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Está difícil, pastor, adore. Pastor, está complicado, adore. O problema está grande, adore, exalte, engrandeça. Pastor, está cansativo, o sol está quente. Continue adorando a Deus. Quanto mais você adorar o Senhor, aleluia, melhor, vai fazer bem para a sua alma. Você já imaginou? Isso é muito prático, quer ver? Chega no hospital, olha para uma pessoa doente em cima da cama e diga para ele: gente, mas tu tá ruim. Em 27 segundos vai sair aqui o Instagram, que é de hora em hora, e eu já estou voltando novamente. Você está no hospital, aí você olha para o doente e diz assim: moço, tu tá feio. Olha, você tá pálido, seu olho tá fundo. Você já imaginou isso? Vai matar o doente. Só um minutinho, irmão, já estamos retornando aqui. Vai lá. Glória a Deus. Estou esperando os irmãos voltar aqui no Instagram. Nós já estamos concluindo a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, estão voltando. Glória a Deus. O Instagram tem isso. Deu uma hora, ele desliga e tem que retornar a live novamente. Glória a Deus. Vocês estão entendendo a palavra de Deus? Chegam. O Jairo acabou de chegar aí. Deus abençoe, Jairo, pela sua presença. Muito bom ter você aí conosco. Mãe Ivaneide, a paz do Senhor Jesus. Jones, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você chega num doente no hospital e fala para ele: rapaz, mas tu tá pálido, tu tá feio. Rapaz, mas seus olhos tá fundo. Moço, tu não é o mesmo. Olha, teus lábios estão amarelados. Vai falando essas coisas negativas pro doente no hospital. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, ele vai ficar mais doente ainda. Você vai deixar ele mais doente ainda. Agora chega no hospital e olha pro doente e fala para ele: rapaz, tu tá ficando bom. Moço, tu rapaz, logo você vai sair daqui. Do jeito que você tá indo, você tá se recuperando. Vai trazendo para ele uma palavra de ânimo. Você vai trazendo para ele uma palavra de refrigério. Vai trazendo para ele uma palavra de vitória. Ele vai fazer o quê? Ele vai se levantar. Ele vai ficar feliz. Glória a Deus. Aleluias. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. A quinta atitude para que as muralhas venham a cair na sua vida é você louvar a Deus. Então louve ao Senhor. Sexta atitude. Perseverança. Muita gente começa, mas para no meio do caminho. Muita gente inicia, mas para no meio do caminho. A direção de Deus era: rodeareis a cidade 7 dias. Observem comigo. Todo dia de manhã eles tinham que se levantar, rodear a cidade, voltar para o arraial. No outro dia, levantar, rodear a cidade e voltar para o arraial. Rodear a cidade,
e voltar para Arraial. Rodear a cidade. Até no sétimo dia, Deus complica mais as coisas. Deus fala o quê? Rodeareis a cidade 7 vezes. Enquanto eles tinham que dar uma volta por dia, estava tudo bem. Mas no último dia, Deus fala o quê? Rodeareis a cidade 7 vezes. Então teriam que rodear 7 vezes a cidade em um dia. Pastor, mas estou cansado. Pastor, mas não aguento mais. Pastor, mas não suporto mais. Pastor, não dá mais para mim. Não adianta, não é assim que funciona. Você precisa de perseverança. Você precisa de ter continuidade. Você precisa de ter resistência. Como? Não sei, mas temos que praticar. Vamos aguentar mais um dia. Tem uns conselhos que às vezes tem sentido. Um dia de cada vez. Oh, glória a Deus, venci hoje. Vamos para amanhã. Amanhã, vence amanhã. No outro dia, vence de novo. Vai vencendo, vai vencendo. Suporte hoje, passe hoje, vença hoje. Amanhã de novo. Tente isso. Não fica preocupado, desesperado com as coisas que há de vir. Mantenha-te na marcha, na trajetória, na continuidade. Mantenha o ritmo. Aleluias. Perseverança. Tudo está contra você continuar. Tudo está contra você perseverar. Tudo está contra você prosseguir. Tudo está contra você conseguir. Tudo está contra você chegar até o final. Então você vai precisar trabalhar o seu emocional, trabalhar o seu coração, trabalhar a sua alma, trabalhar o seu espírito. Para quê? Para que você venha ter continuidade e perseverança. Descarregando aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Você está entendendo a palavra de Deus? Você pode dizer um amém aí? Você pode dizer um glória a Deus? Você pode dizer um aleluia? Você pode dizer um maravilha Jesus aí? Aleluia. Glórias a Deus. Agora vem uma outra coisa que o povo não gosta muito. Está chegando a irmã Jesus, está chegando o irmão Ítalo, seja bem-vindo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Agora chega uma coisa agora que precisou acontecer lá no dia, que o povo não gosta muito. O sétimo conselho aqui é contribuição. Contribuição. Está no texto, pastor? Versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, toda prata, ouro, utensílios de bronze, de ferro, são consagrados ao Senhor. Irão para o tesouro do Senhor. O povo rodeou a cidade os 7 dias, as 13 voltas. Os muros caíram por terra. Eles entraram na cidade e venceram os inimigos que estavam na cidade. Aleluia! A vitória, o muro caiu. E agora? Agora é contribuição. Os despojos, as ofertas, o ouro, a prata que estavam lá dentro, que eles poderiam... Não, agora esses serão consagrados ao Senhor. Observe que a Bíblia é um conjunto. A Bíblia ensina de salvação, a Bíblia ensina de vida eterna, a Bíblia ensina de arrebatamento, a Bíblia ensina de cura, a Bíblia ensina de vitória na família, a Bíblia ensina tudo. Mas também a Bíblia ensina contribuição. A Bíblia também ensina que o cristão precisa contribuir. E tudo que Deus faz, tudo que Deus trabalha, a obra dele precisa de continuidade. Deus dá a terra prometida para o povo. O povo entra numa terra que mana leite e mel. Moram lá até hoje. Israel mora lá até hoje. Deus entrega a cidade. O que Deus pediu? A oferta. O que Deus pediu? A contribuição. E era para ir para onde essa contribuição? Para a casa do tesouro. Se você quer que as muralhas caiam na sua vida, você precisa entender esse princípio da contribuição. A Bíblia diz que o que semeia pouco ceifará. O que semeia com fartura colherá. A Bíblia diz assim, quem dá com alegria, Deus ama. Deus ama aquele que oferta com alegria.
E não é somente a igreja, o dízimo, a oferta não, é o necessitado, é o vizinho também. Tem gente que oferta para o vizinho, mas não oferta ao Senhor. Quando eu dizimo, quando eu contribuo, quando eu oferto ao Senhor, eu estou dizendo para o Senhor, que tem 5% só. Eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, estou feliz com o que o Senhor tem me abençoado. Estou contente com o que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor, eu estou uma glória a Deus. Senhor, eu estou honrando ao Senhor porque o Senhor me abriu porta. O Senhor nos deu ajuda. O Senhor nos deu sustento. O Senhor nos deu... Então, ofertar, contribuir, é dizer para o Senhor que você está feliz. A Bíblia diz assim também lá em Coríntios, que aquele que prega, aquele que fala do altar, que viva do altar. Os sacerdotes que estão a serviço do Senhor, eles vivem do altar. Então, ao contribuir à casa do Senhor, você está fazendo com que aqueles que estão no altar vivam do altar. Quando Deus estabelece dízimos e ofertas na Bíblia Sagrada, Deus, lá no Velho Testamento, ele estabelece por algumas razões, para que não haja falta de mantimento na casa dele, na obra dele. E depois ele abrirá a janela dos céus. Deus já fez tanto por ti. Deus já fez tanto por sua vida. E o que o Senhor está nos ensinando é a importância da contribuição. Então, a sétima atitude do povo para as muralhas cair é a contribuição. Eles ofertaram ao Senhor. Eles contribuíram com o que tinha de melhor. Ouro, prata, utensílios, bronze, ferro. Cada um estava contribuindo ao Senhor aquilo que estava no seu alcance. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você pode dizer um amém aí? Quando a gente começa a falar de contribuição, as pessoas vão saindo da live, né? Mas é um fato. Eu não posso mentir para vocês. Eu não posso ensinar uma outra palavra para vocês. Eu não posso pregar um outro evangelho para vocês. Está aqui no versículo 19. É só uma questão de interpretação do texto. Deus já tinha feito as muralhas cair. Tudo caiu. Os muros tinham ido por terra. E o que Deus estava falando? Não para aí não. Vocês estão festejando? Está tudo uma festinha? Não, agora vocês vão contribuir. Ajudar. Por último. Último conselho. Última orientação. Está no versículo que eu li. Versículo 20. Gritou, pois, o povo. Tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, levantaram um grande grito. Ruíram as muralhas. E o povo subiu a cidade qual à frente de si, e a tomaram. E tudo quanto a cidade havia destruíram totalmente. O que é isso, pastor? Resultados. Resultados. Josué está vivendo dos maiores resultados. Ele iniciou o seu ministério com um grande resultado. Que resultado é esse? O povo que andou 40 anos no deserto agora estava tendo seu lar para dizer que era seu lar. Estava tendo a morada para dizer que era sua morada. Estava tendo a casa que era para ser sua casa. Aleluia! Se você continuar lendo o livro de Josué, você vai ver que as regiões montanhosas, eles foram tomando conta, foram guerreando, lutando e foram tomando posse das suas terras, foram tomando posse dos seus territórios, e o povo de Israel foi habitando nas terras e foi vivendo nas terras. A Bíblia diz que os frutos daquela terra, tinha um cacho de uva, por exemplo, tinha que ser carregado por 2 pessoas. Oh, que coisa maravilhosa! Era uma cidade que manava leite e mel. Tanto é que até os dias de hoje, o nosso presidente sempre diz que o Brasil tem tudo e não possui nada. Lá em Israel, deserto, um deserto. Melhor plantação, melhor tecnologia. Eles se desempenharam porque era uma terra que manava leite e mel. Aos olhos não era nada. Aos olhos não tinha nada ali. Mas eles entenderam a direção de Deus, os conselhos de Deus, a estratégia de Deus. Seguiram os passos direitinho como Deus ensinou. E foram viver os resultados.
Deixa eu dizer uma coisa para você que é o que rege a minha vida. A luta é só um período de tempo. Escreva aí. A luta é só um período de tempo. É só um período de tempo. Os resultados vão mais além do que o tempo que eu passei lutando. As bênçãos que eu desfrutarei como resultado da minha luta será maior do que o tempo que eu passei lutando. As vitórias que as batalhas que eu pelejei, as vitórias colhidas dessas batalhas, elas me dará a nós um período maior de contentamento. Você passa 5 anos numa faculdade para se formar em Direito. Meu irmão Gilton, formado em Direito. 5 anos você passa na faculdade, mas você passa 20, 30, 40 anos formado em Direito, 50 anos formado em Direito. O tempo que você passou na escola, você fala assim, mas não dá, meu Deus, não suporto, quanta coisa, quanta luta. Mas depois que você está formado, você passa o resto dos seus dias com a sua formação, ninguém vai tirar isso de você. Assim é a nossa vida. Mas eu estou 1 ano e meio construindo a minha casa. Eu estou 1 ano e meio construindo a minha vida. Meu Deus do céu, telhado, cimento, areia. Mas depois que a casa está construída, você vai passar o resto da sua vida dentro dela. O período do desafio, da luta, é inferior com o tempo da sua alegria. Você vai ter o momento da luta, vai ter o momento do desafio, vai ter o momento da batalha, vai ter o momento da guerra, mas o tempo de alegria, o tempo de resultado será maior do que o tempo de luta. E muitas pessoas desistem. E se você desistir antes de conquistar o desafio, antes de conquistar a luta, antes de você conquistar a vitória, significa dizer que você nunca saberá o sabor da vitória. Persevere. Aleluia. Viva os resultados. Aleluias. Remachuri me canta lamahas. Receba essa palavra na sua vida nesta noite. Josué foi fantástico. Josué era o primeiro desafio dele. Ele enfrentou alguns desafios menores antes, mas com a tutela de Moisés. Agora era ele que estava aqui lidando com o povo. Era ele que estava na frente, era ele que estava pelejando. E aí, primeiramente, ele ouviu a voz de Deus. Segundo, ele seguiu as estratégias de Deus, não é do homem. Terceiro, o povo teve unidade de propósito. Quarto, reconheceram a autoridade do líder. Quinto, louvaram a Deus no meio da luta. Sexto, perseveraram quando os desafios aumentaram. Sétimo, contribuíram. E oitavo, viveram os resultados. Siga esses conselhos aqui hoje. Se Deus falar, vai. Se Deus não falar, não vai. Fica. Se Deus der estratégia, luta. Se Deus não der estratégia, espera. Aleluia. E durante isso eu faço o quê, pastor? Continue unido. Continue louvando. Continue seguindo os outros princípios. Continue esperando no Senhor. Que eu tenho uma coisa certa. Que o tempo da vitória chega. As muralhas caem por terra. Eles tinham o desafio da muralha cair por terra. E as muralhas caem por terra. Quando você, primeiro, para ouvir a voz de Deus. Segundo, quando você segue as estratégias de Deus. Terceiro, quando você mantém-se unido com as pessoas que estão envolvidas no seu desafio. Quarto, quando você reconhece a autoridade de um líder que está à frente. Sexto, quinto, quando você louva ao Senhor. Sexto, quando você persevera. Quando é que eu preciso de perseverança? Quando as coisas se complicam.
Quando o desafio era 7 dias, no último dia aumentou para 7 vezes. Então, as coisas parecem aparentemente que piorou. Mas não, o meu resultado depende dessa perseverança. 8º, eu preciso... 7º, eu preciso contribuir. Eu tenho que saber que a obra de Deus precisa de ajuda. Deus está me dando a cidade, mas eu preciso sustentar a obra. Eu preciso ajudar pessoas. Eu preciso socorrer o necessitado. E por último, você vai ver os resultados. Receba esta palavra na sua vida aqui hoje. Aleluias. Glória a Deus. Como que eu faço isso, pastor? Confiando no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.